Olá, eu sou Maria Delvani e esse é o canal O Lado Bom da Vida, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com você sobre soltar. Sim, a gente ouve muito falar por aí, né? Em soltar, fazer o pedido e soltar, que ele acontece, que ele vai se manifestar, mas a gente às vezes fica tão ansioso, né? Com essa situação que a gente não consegue soltar de começo, logo a princípio a gente não sabe nem o que significa soltar, né? Na verdade. E eu queria falar um pouco com você sobre isso. Que aconteceu uma situação na minha vida há quase 10 anos atrás e eu não tinha o menor conhecimento disso aqui, de lei da atração, de Ho'oponopono, de nada disso. Mas eu frequentava a igreja e eu me peguei a Deus, fiz meus pedidos todos os dias, comecei a rezar o terço que eu não rezava, né? Assim, diariamente mesmo, fazendo aquilo mesmo que tinha o horário. E não era uma vez ao dia, eram 3 vezes ao dia. Eu rezava o terço 3 vezes ao dia. E pedia a Deus, me colocava de joelhos pedindo a Deus para reverter aquela situação, se fosse para o meu bem, se fosse para o bem de todos os envolvidos. Eu sempre coloquei essa situação, deixei bem claro isso, mas eu queria que Deus resolvesse aquilo. Apesar de falar que se fosse para o nosso bem, se fosse, né, para o bem dos desculpa, pro bem dos envolvidos, eu esperava que viesse o que eu queria, que a resposta, que o meu pedido fosse atendido. E aí passou um determinado tempo, um mês e meio, e as coisas não se resolveram. O que eu fiz? Eu soltei nesse momento. Eu fui pra frente do espelho, eu tava ali, acho que eu acordei. E eu fui pra frente do espelho, no banheiro, lavei o rosto. E aí, de repente, eu falei, o que eu tô fazendo? Se eu tô pedindo pra Deus fazer o que é melhor pra mim e pra todos os envolvidos, e essa situação tá do jeito que tá ainda, então isso é o melhor pra mim e pra todos os envolvidos. Se ela não mudou, é o melhor, né? Deus não faz nada, Ele não tira nada de mim nem de você para não dar algo melhor. A gente só tem que estar disposto a receber. E aquilo assim, parece que saiu uma tonelada da minha costa. Uma tonelada. Gente, foi incrível. Eu nunca tive um momento, eu não sabia o que era soltar, mas eu acho que eu nunca tive um momento de soltar tão grande, tão maravilhoso na minha vida. Então, eu agradeci a Deus ali em frente ao espelho e saí. Acho que eu sentei no sofá, liguei a TV, acho que não deu meia hora, acho que não deu 10 minutos. Eu recebi uma ligação e dessa ligação aconteceu um encontro, né, com a pessoa envolvida na situação e resolvemos a situação. Gente, o que eu quero dizer é errado pedir para Deus? Não é errado. Mas como é que eu vou estar pedindo todo dia? Que horas que ele vai agir se a todo momento eu tô ali pedindo a mesma coisa, né? Que horas que ele vai agir? Que horas que ele vai fazer o tão chamado milagre para mim, né? Tão esperado na minha vida? Porque se eu tô ali pedindo a todo momento, é porque eu tô vendo, confiando que ele ainda não fez, ainda não manifestou, então eu vou pedir de novo. Eu acordei no dia seguinte, ainda não resolveu, eu vou pedir de novo. E não é assim, né? E esse período que eu passei rezando e pedindo, foi bom, mas talvez se eu soubesse disso antes, eu teria soltado antes. Apesar de que soltar não é intencional, é mais uma coisa que não é intencional, que eu não sei a palavra aqui agora, é mais uma coisa que não é intencional você soltar. Você tem que estar preparado, tá? Emocionalmente, e você solta porque você confia, né? Eu não... E vou pedir para quem se eu não acredito em Deus? Pede para o universo. Existe uma força maior que une todos nós, que deu essa possibilidade de nós estarmos aqui, que nos criou, que eu chamo de Deus, que eu acredito que é Deus. Mas se você não acredita, mas você está aqui buscando
uma coisa positiva para fazer sem prejudicar ninguém, você acredita que tem um jeito de resolver as coisas de forma positiva, de forma bacana, se a sua energia é legal, com certeza você vai conseguir, porque, gente, Deus é maravilhoso, Deus é tudo de bom. Eu sei que tem muita gente que não acredita em Deus, mas já vi muita gente também que não acreditava e passou a acreditar, né? Então, a gente às vezes não tem a convivência, mas a gente sabe. Tem muitos casos aí até pra gente ver também, ler, procurar, né, se informar de que existe pessoas que não acreditavam em Deus e que hoje acreditam. E é tão maravilhoso quando a gente vê o milagre acontecendo na nossa vida. Você poder saber que você pode confiar em alguém tão poderoso, né, imensamente poderoso. Um pai que não abandona a gente jamais. A gente só tem que estar de braços abertos, com o coração tranquilo, porque ele não age na nossa angústia, ele age na nossa paz, né? Isso é maravilhoso. E era isso que eu queria falar para você, que se você está numa situação de tá pedindo para Deus todos os dias alguma coisa se resolva na sua vida e ainda não aconteceu, entrega de coração. Sente que você já fez a sua parte, né? Se você já está há vários dias pedindo, sente que você fez a sua parte. Foi isso que eu senti. Eu disse, poxa, eu já fiz a minha parte, né? Eu tô aqui rezando todos os dias, eu tô me ajoelhando, eu tô fazendo orações, eu tô pedindo a Deus todo dia e nada acontece, mas eu não fiquei revoltada pelo fato de não ter acontecido. Eu só entendi que Deus estava fazendo o que era melhor para mim. Nesse momento eu soltei, porque eu aceitei a decisão que até então para mim era aquela situação não se resolver. Mas por mais que ela não se resolvesse, eu aceitei, eu entreguei. Foi isso que eu pedi para Deus, que fosse feito, que fosse melhor para todos os envolvidos, né? Foi isso que eu pedi. E deu muito certo para mim. E se você tá com situação que envolve mais alguém e não sair exatamente como você quer, não é porque deu errado, é porque Deus está preparando algo muito melhor para você, tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar. Eu espero que você ouça esse vídeo, que você entenda, que eu tenha me feito ser entendida, tá bom? E fica com Deus. Obrigada.